Bert Fropo, a amiga fiel do casal Kardec. Allan Kardec foi um homem que enfrentou dificuldades que foram vencidas por ter ao seu lado, além da esposa amorosa, os amigos fiéis que lhe ajudaram a superar as adversidades do espiritismo nascente. Uma destas amigas foi a senhora Berthe Fropo. Nascida na cidade de Sarreguemines, Berthe fora viúva do conceituado médico Joseph Fropo. Madame Fropo, após a morte de Kardec, se tornou uma amiga amorosa da senhora Amélie, dividindo com a viúva do mestre de Lyon as dores que ela experimentou ao ser afastada da sociedade criada pelo marido. E o pior sofrimento, certamente, se deu quando a viúva tomou ciência de que estavam desconstruindo a racionalidade que Kardec emprestou ao Consolador prometido. É de Madame Fropo um dos documentos mais importantes e que atestam os abusos e os interesses mundanos que eram vigentes na sociedade anônima dirigida por Le Marie. Recentemente, este documento veio a Humain, a Biblioteca Nacional da França. Digitalizou e ofertou online, a quem queira, vasto material daquela entidade. E entre estas obras digitalizadas se encontra o livro Quanta Luz, escrito por Madame Berthe Fropo. 15 anos após a morte de Allan Kardec, a Sociedade para a Continuidade de suas obras estava tomada por Le Marie e os discípulos de Rustang. Eles acreditavam que Rustang seria o enviado para desenvolver a parte moral do Espiritismo. No entanto, os seus fiéis discípulos, entre eles Berthe Fropo, estavam lutando para reconstruir a mensagem original. As cartas, os documentos, os manuscritos, com a morte de Amélie, foram todos queimados, denuncia Fropo. Felizmente, parte desses documentos sobreviveu com a pesquisa de Canuto Abreu. E com esses manuscritos que restaram, nós vamos poder recontar essa história e recuperar o Espiritismo em sua mensagem original. Oi, Marisa. Boa noite. Boa noite, Delfa. Olha, é uma alegria imensa você estar conosco aqui no Centro Espírita Zilda da Gama. É uma honra, mais uma vez, né? Você participa aqui já algumas vezes, trazendo a sua palavra, seu estudo. Nós agradecemos muito, tá, minha querida? Então, vou apresentá-la aos nossos companheiros que estão conosco nessa noite e desejar a todos uma boa noite com o estudo que iremos assistir e que sejam todos bem-vindos. É uma alegria imensa podermos juntos estudar essa doutrina maravilhosa. E a Marisa, ela é de São Paulo, estudante, palestrante sobre a doutrina espírita, participa dos trabalhos do canal Unidade Espírita pelo YouTube. E então, para nós, é uma alegria imensa. E ela vai nos trazer um tema importantíssimo. Nós não podemos perder. Então, vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai maior, e agradecer por essa oportunidade de juntos estudarmos e aprendermos mais um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que nos liberta daqueles medos, daquelas superstições que tanto nos afligia.
e tirarmos também dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo. Agradecemos muito a Deus por nos permitir estudar essa doutrina. E rogamos, então, a nossa mentora Zilda Gama que inspire a nossa irmã Marisa para que ela coloque todo o seu carinho, todo o seu conhecimento no estudo que ela preparou para nós com tanto amor. E que nós estejamos receptivos para assimilarmos esses conhecimentos e colocarmos nas nossas ações, no nosso dia a dia. Pedimos também, Senhor, a sua bênção para todos nós, para todos aqueles aflitos, e que todos nós possamos, assim, cada dia, melhorar um pouco mais sobre nossas atitudes, sobre tudo que ainda não compreendemos, Senhor, e que possamos alcançar a nossa meta de ser um dia um espírito perfeito, seguindo o nosso Mestre Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Então, Marisa, você tem a palavra. Muito obrigada, Delfa, boa noite. Boa noite a todos vocês do Centro Espírita Zilda Gama. É uma alegria para mim quando eu volto aqui para dar um pouquinho do que nós estudamos, né, na doutrina espírita com tanto carinho. Então, eu agradeço mais uma vez o convite do Rolim, como é que eu não me lembro o nome dela, né, que conversou comigo agora, mas é sempre com muito carinho que eu venho aqui e agradeço de todo o coração. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, né, porque nós durante muitos anos achamos, né, que o dever era algo que era assim nós associávamos como obrigação. Mas uma obrigação como se fosse uma coisa que não fosse para nós algo tão prazeroso ou algo que nos tocasse o coração. Então, nós vamos ver que o dever, dentro da doutrina espírita, ele tem um outro conceito, porque nós estamos falando do dever moral. Então, antes de nós entrarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Lázaro, na sua mensagem, nos traz um apanhado tão lindo sobre o que é o dever, nós vamos fazer algumas reflexões. Então, começamos com: bem compreendido, o Espiritismo tende a destruir as ideias realmente supersticiosas, mas, ao mesmo tempo, demonstrando o princípio, dá um objetivo ao bem, fortalece as crenças fundamentais que a incredulidade ataca com violência a pretexto do abuso, combate a chaga do materialismo, que é a negação do dever, da moral e de toda a esperança. E é por isso que dizemos que um dia ele, o dever, será a salvaguarda da sociedade. Por quê? Porque nós vamos entender esse dever como uma obrigação moral junto aos nossos irmãos, ao nosso trabalho, à nossa pátria, aos nossos animais. Nós vamos ver isso, né, no decorrer desta apresentação. Então, estes dizeres estão na Revista Espírita, setembro de 1860. Mais uma reflexão: na doutrina espírita, vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. E aí nós lembramos da lei de amor, justiça e caridade, né? Uma das leis morais: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros ou do próximo e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma
sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. E aí, exatamente é assim que nós vamos entender esse dever. O dever que diz respeito à lei de amor, justiça e caridade, que é benevolência para com todos, né? Indulgência com as imperfeições dos outros, então ver no próximo o que ele tem de melhor e não focarmos ou centrarmos nas imperfeições, porque imperfeições todos nós as temos, né? E o perdão das ofensas, a importância do perdão. Agindo desta forma, nós estamos imitando a dinâmica do mundo espiritual. Os espíritos trabalham com o que há de melhor em cada um, né? Nós sabemos que a dinâmica da espiritualidade se dá dessa forma. Nós aprendemos com os espíritos superiores, trabalhamos com os nossos iguais e ensinamos aqueles que ainda precisam de esclarecimento. E aqui, enquanto estamos encarnados, esta lei de amor, justiça e caridade, que contempla o dever, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social e moral. Portanto, nosso dever moral é para com todos, sem exceção, sem distinção, sem preconceito, né? Nós, agindo assim, nós estamos obedecendo a lei de amor universal, que é uma das leis de Deus. Deus, nosso Pai de amor e bondade, que tem como atributos a inteligência suprema, soberanamente justo, bom e misericordioso. Então, quando nós, a pedido de Jesus, ele diz, sede perfeitos como o meu Pai o é, nós estamos entendendo que é o verdadeiro sentido do cumprimento do dever. Mais uma reflexão. Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Então, quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, que nós vamos ver as características do homem de bem, nós vamos ver que nós estamos apenas, se nós não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível desta grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Sobretudo, não nos digais que se pode ser útil sem fazer o bem. Ver-nos-íamos, só um minutinho, ver-nos-íamos forçados de vos replicar por um volume. Então vejam a importância. Deus, nada do que Deus cria é inútil. Tudo que é da criação de Deus pertence à mais absoluta e completa harmonia. Uma lei harmônica rege todos os seres vivos, todos os mundos e todas as humanidades. Então, estes dizeres estão na Revista Espírita de 1858, em janeiro. Né? E falando mais um pouquinho sobre o dever moral não nos constrange. O dever moral é aquele que nós fazemos absolutamente com a nossa vontade. E a nossa vontade é soberana. Portanto, fazer o bem vai depender sempre da nossa vontade e do nosso entendimento que o bem é o único caminho que nos leva ao nosso destino, né? E o nosso destino não é outro senão chegarmos à perfeição. E aí nós vamos entrar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. E é uma comunicação belíssima do nosso querido Lázaro, que vem nos alertar da importância do dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais
ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, Lázaro está dizendo aqui, claro, que em cada profissão, qual é o dever de um médico? Né? Auxiliar na cura de uma doença. Qual é o dever de um dentista? Zelar, né, pela manutenção e saúde dos nossos dentes. Qual é o dever de um engenheiro, né, um engenheiro civil? Desenvolver os cálculos para a construção de obras. Então, é isso que Lázaro está falando. Ele diz, quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O que Lázaro nos diz aqui? Por que às vezes é difícil esse cumprimento do dever moral? Porque na maior parte das vezes nós estamos voltados para o nosso interesse pessoal, né? Para as nossas paixões, para aquilo que nos interessa e nos atrai o coração. E isso, como ele mesmo diz, é antagônico, ou seja, é o contrário do que é o dever moral, né? Que é muito difícil de cumprir. Entretanto, tem um aspecto que nos auxilia muito, que é, como nós já dissemos, a nossa vontade. E esse dever moral, nós vamos ver que não se restringe a essa caridade material, muito pelo contrário. É o dever moral que faz com que nós possamos levar, através da nossa palavra, um bálsamo para os aflitos, para aqueles que sofrem, né? Uma palavra amiga, um olhar acolhedor, um abraço, né? Uma visita que nós possamos fazer a uma creche, a um abrigo de idosos. Enfim, nós devemos procurar, dizem os espíritos, os frágeis, os débeis, aqueles que sofrem. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então, vejam, o nosso livre-arbítrio nós conquistamos ao longo das reencarnações. Portanto, nós temos hoje toda a condição de, através da nossa consciência, podermos praticar esse dever moral. E ele continua, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. E o que quer dizer isso? Nós sabemos, através da nossa consciência, qual é o nosso dever moral junto ao nosso próximo. Dizia Jesus, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele diz o aguilhão da consciência, ou seja, a nossa consciência, nos alerta sempre da importância do cumprimento desse dever moral. E aí, no entanto, ele diz, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. O que é isso? Muitas vezes nós nos iludimos, nos fascinamos com as nossas paixões, os nossos vícios, e acabamos deixando de cumprir o nosso dever junto ao próximo. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Quer dizer, como é que nós vamos... O dever eleva o homem, claro, mas como que nós vamos determinar com exatidão? E aí, então, nós vamos passar para a próxima lâmina. Onde começa ele, o dever? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, veja, quando nós nos deparamos com um irmão nosso passando frio, passando fome,
isto está ameaçando a felicidade ou a sua tranquilidade. No entanto, somos nós que aí sim devemos agir com a nossa responsabilidade social, pois começa exatamente, ele diz, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Nós não podemos ser felizes se tiver um irmão nosso passando frio, passando fome, passando necessidade. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário, ou seja, infinitas formas de fazer o bem, nas suas expressões, não é o mesmo critério. Então, muitas vezes, nós achamos que fazer o bem é só lá dar aquela cesta básica para aquela família e pronto. É um auxílio? Sem dúvida, mas a nossa pergunta é só isso? Né? É só isso? Claro que não. Sempre uma palavra, saber como as pessoas estão, né? Uma palavra amiga, levando um acolhimento, levando consolo. Nós sempre dizemos, quando nós chegarmos no plano espiritual, não vão perguntar a nós que cargo nós tivemos na empresa, quanto nós ganhávamos, quantos imóveis nós tínhamos, quantas vezes fomos viajar. Mas vai nos ser perguntado quantas lágrimas nós secamos, quantos abraços nós demos para consolar o nosso irmão, quantos olhares amorosos nós demos para que ele se sentisse o nosso igual. É esta a verdadeira caridade. A caridade moral, muito mais do que a caridade material. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Nós sabemos, já temos consciência, nós não podemos alegar ignorância. Eu não faço bem o dever porque eu não sei o que é. Como não, né? Nós sabemos porque a nossa consciência, aonde estão gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. Portanto, nós sabemos sim o que é correto, o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro e, portanto, sabemos sim, junto ao próximo, qual é o nosso dever. A igualdade, isso nós falamos, né? A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É o austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. Quando nós estamos dispostos a fazer o bem, não há tentação que nos faça arredar o pé, né? Quando nós estamos dispostos a levar a nossa palavra, o nosso carinho, o nosso afeto, nós sabemos que esta é a nossa primeira tarefa. E aí o nosso interesse fica de lado, porque o que vai prevalecer é o dever moral que está também na nossa consciência. O dever, o homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. Então, vejam, quando nós sabemos, né, o verdadeiro objetivo do dever, nós estamos espelhando o bem que Deus reflete em nós. Fazer o bem é refletir, é expressar a centelha divina que cada um de nós carrega conosco como filhos de Deus. Aí ele diz assim: o dever é o mais belo laurel da razão,
descende desta, ou seja, da razão, como a de sua mãe, o filho. Olha que comparação linda que Lázaro faz aqui. O dever é o nosso maior troféu. O dever, nós podermos cumprir o nosso dever, nós estamos obedecendo à nossa razão, ao nosso amor universal, ao nosso amor incondicional. E aí nós colocamos assim, nós vamos ter esse dever só com a nossa família? Só com esse núcleo que nós temos e que convivemos com eles? Não. O dever é para todos. Todos. Lembrem-se da parábola, né, do bom samaritano, quando Jesus pergunta quem foi o próximo daquele que precisou de ajuda, né? Porque o sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo, e, no entanto, quem foi socorrer aquele que tinha sido assaltado e estava com ferimentos foi o samaritano. E é chamado bom samaritano porque os samaritanos, nós sabemos, não gozavam de uma boa reputação em relação aos judeus. Mas, no entanto, foi ele que parou e prestou socorro, né, àquele que tinha sido assaltado. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do eterno, ou seja, a nossa obrigação moral com Deus, ela deve refletir as nossas virtudes, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, vejam, nós irradiamos tudo aquilo que nós somos, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. E quando ele diz, né, tem esta de refletir as virtudes do eterno, que não são aceita esboços imperfeitos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo mais perfeito que nos foi dado por Deus, né, para nosso desenvolvimento moral, o que os espíritos respondem? Vide Jesus. Então, ele para nós é o nosso modelo e guia. Modelo porque nós devemos sempre imitar. E guia porque nos orienta, nos esclarece, né? Quando Jesus diz, eu sou a fonte da água e quem beber dela não terá sede. Eu sou o pão que sacia para sempre. E vejam, Jesus, na sua trajetória como Espírito puro encarnado, nos deixou inúmeros exemplos da sua misericórdia, da sua bondade, do seu acolhimento, né? Da sua forma de agir sempre entre os humildes. Jesus sentava-se à mesa com as prostitutas, com os publicanos, com os fariseus. Por isso que o dever vem dizer a nós que é o amor incondicional, sem preconceito de raça, de religião, seja lá do que for. É o amor incondicional. Nós sempre costumamos dizer que nós sabemos que o dever moral está em nós quando um dia, se nós estivermos num lugar, a pessoa que nós mais desacreditamos nesse país passar mal, nós seremos os primeiros a ajudar. Isso é o dever. Não importa a raça, não importa opção sexual, não importa nenhuma condição. O dever é o bem. E só existe um caminho para nós atingirmos a perfeição. E esse caminho é o bem. Continuando. Antes do Espiritismo ser implantado no século XIX, nós tivemos um movimento muito importante chamado espiritualismo racional. Vocês já devem ter ouvido falar. E esse movimento
essas disciplinas do espiritualismo racional, que eram as ciências filosóficas, elas eram ministradas nos liceus, que para nós corresponde ao ensino médio, né? E também nas universidades francesas. E, principalmente, dentro dessas ciências filosóficas, nós tínhamos a moral teórica e a moral prática. E essas disciplinas eram dadas nas faculdades, nos liceus, como nós já falamos, principalmente para desenvolver as virtudes, desenvolver e contribuir na educação e na formação de caráter. E o espiritualismo racional, ele veio num momento na França em que os jovens já estavam cansados de não encontrar mais respostas para as suas questões existenciais, como de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o que acontece com a alma depois da morte. E porque nesta época o dogmatismo religioso já tinha caído por terra, já estava bem decadente, e o materialismo tanto quanto. Então, o espiritualismo racional veio trazer um incentivo aos jovens da época no sentido de dar maior sentido à vida. Eles já estavam cansados daquela vida utilitarista, né, onde eles só viviam pelo prazer. Então, a vida deles estava muito sem sentido. E um dos expoentes, né, um dos filósofos que se destacou nesse movimento do espiritualismo racional foi exatamente o Paul Janet. Ele escreveu um tratado chamado Tratado Elementar de Filosofia, que são 2 volumes, para quem quiser conhecer, que está disponível na internet, em PDF, é só baixar, né? E também escreveu um livro que também tem na internet, um livro fininho, que chama-se Pequenos Elementos da Moral. E esse filósofo chama-se Paul Janet. Então, se vocês quiserem baixar na internet o Pequenos Elementos da Moral, é um livro muito importante, muito interessante, que vai nos dar mais elementos, né, sobre o conceito do dever. Lembrando sempre que o espiritualismo racional veio antes do espiritismo. E Kardec, né, na Revista Espírita de janeiro de 1860, ele diz que toda defesa do espiritualismo racional realmente deve ser feita com afinco, porque o espiritismo é um desenvolvimento do espiritualismo racional. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho desses conceitos, né? O princípio do dever, sendo distinto do prazer e da utilidade. Lembra quando nós falamos das paixões, né? Os vícios, as paixões? Então, envolve prazer, né? Sendo distinto do prazer e da utilidade. O que é utilidade? Eu faço só aquilo que é útil para mim? Só aquilo que é interessante para mim? Não. Aí ele vai continuar. O bem moral não pode, a lei da atividade humana, ser procurada nem na paixão, que tem por objeto o prazer, nem no interesse bem entendido, que tem por objeto o útil, nem finalmente no sentimento. Essa lei existe em outro princípio de ação que se chama o dever. Então, o que ele quer dizer com isso? Não adianta nós, por dever moral, fazermos a caridade com uma intenção. Então, eu vou distribuir, ainda mais agora, né, que nós estamos chegando no final do ano, Natal, Ano Novo, né? Instituições, as pessoas, vamos fazer a caridade, vamos distribuir cesta básica. Aí coloca uma faixa imensa lá na frente da empresa, vamos distribuir tantas cestas básicas. Para quê? Né? A caridade nós devemos fazer no anonimato. O que Jesus nos falou? Não saiba a esquerda o que a direita faz. Então, o nosso dever moral implica também em nós fazermos este dever sem alarde, sem anunciar, sem interesse, fazer pelo dever moral, ou seja, é minha obrigação moral frente ao meu próximo, sem nenhuma intenção, sem nenhum interesse pessoal. Esse é o verdadeiro dever.
A natureza e definição do dever. Não se pode conceber bem moral ou honesto sem reconhecê-lo imediatamente como verdadeiro bem. Então, se nós fôssemos resumir, nós diríamos que o dever é o bem moral, é o verdadeiro bem, é aquele que nós praticamos naturalmente. Certa vez eu ouvi numa palestra, e eu vou repetir para vocês porque eu achei muito bonita esta consideração. Se nós perguntássemos para cada um de vocês que estão nos assistindo, quantas vezes bateu o seu coração hoje? Nós saberíamos dizer? Não. Se nós perguntássemos, são 19h35, até este exato momento, quantas vezes nós respiramos? Saberíamos dizer? Também não. Assim é o bem. Né? Por que nós não sabemos contar quantas batidas deu o nosso coração ou quantas vezes nós respiramos? Porque nós fazemos isso naturalmente, nós não contamos. E o que acontece quando às vezes nós fazemos um ato de caridade? Nós chegamos em casa e dizemos assim, hoje eu cumpri minha obrigação, hoje eu fiz o bem. Por quê? Porque nós contamos. E o bem deve ser feito naturalmente, deve ser feito em profusão. Nós fazemos naturalmente sem sequer nos darmos conta de tão natural que ele é. O que de melhor pode haver para o homem do que ser verdadeiramente homem, isto é, gozar das verdadeiras faculdades humanas, daquelas que o distinguem do animal? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem um item que chama-se O Homem no Mundo, e termina a instrução dos Espíritos com um parágrafo que diz assim: sede felizes com as vossas necessidades terrenas. Entretanto, que não se levante nenhum véu por qualquer ação, pensamento ou palavra, por qualquer má ação, mau pensamento ou má palavra entre aqueles que vos amam. Então é isto, claro, nós estamos encarnados, temos que viver a nossa realidade corpórea, a nossa realidade terrestre, mas que não se levante nenhum véu entre aqueles que nos amam e nós por uma má conduta, né? Ou seja, que o bem seja permanente em nós. Se o homem fosse só pura razão e puro amor, ele se inclinaria tão naturalmente ao honesto, ao justo, como se inclina atualmente ao prazer ou à utilidade, né? Se nós fôssemos só razão. Mas nós não somos só razão, né? Nós temos o nosso lado de emoções, de vícios, de paixões, não é? Então é isso que nós precisamos sempre estar atentos com a nossa razão e com a nossa vontade. Sendo, porém, duplo, o homem, como já dissemos, está ligado, por um lado, ao corpo e à animalidade, como o é, pelo outro, a Deus. Ou seja, nós temos as nossas duas dimensões. Estamos encarnados, somos uma personalidade. Entretanto, somos espíritos encarnados. Então, esse espírito é a nossa individualidade. E aí ele continua. Sendo, porém, duplo, o homem, como já dissemos, está ligado, por um lado, ao corpo e à animalidade, como o é, pelo outro, a Deus. A verdade e a justiça segue-se que nele existe uma guerra interior e que sua razão, por uma parte, mostra-lhe o bem, ao passo que da outra, sua paixão o arrasta ao prazer. Então, Paul Janet diz no Tratado de Filosofia e também no livro Pequenos Elementos da Moral que nós vivemos uma guerra interna, porque às vezes nós queremos, somos arrastados a fazer o que nos pedem as nossas paixões, o nosso interesse pessoal, mas em outras nós temos o nosso lado espiritual, que nos pede a nossa conexão com Deus. É muito interessante porque quando nós estudamos a Gênese, Kardec vai dizer que na espiritualidade reina uma solidariedade cooperativa.
E é isto que nós temos que aprender entre nós. Esta solidariedade cooperativa, só com o meu vizinho, só com a minha família? Não, com todos, porque nós pertencemos à humanidade. A nossa família universal chama-se humanidade. Ah, mas eu posso às vezes fazer só para 2. Não importa. Se cada um de nós fizer o bem a cada um, daqui a pouco somos todos uma grande rede, né, de bondade, de amor e de justiça. Então, ele diz, e aqui ele demonstra muito claro, a verdade e a justiça segue-se que nele existe uma guerra interior, como nós já dissemos. Há momentos em que nós, se não cuidarmos, vamos agir por interesse, mas há momentos que nós vamos agir pela nossa conexão espiritual com Deus. Lá na Gênese, Kardec diz, nós estamos mergulhados no pensamento divino, no fluido cósmico universal. Portanto, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Está lá no capítulo 1, características ou natureza da revelação espírita. Aí vem caracteres do dever. E aqui, mais uma vez, nós vamos entender a importância deste conceito que é o dever para nós. Sendo absoluto, o dever é ao mesmo tempo universal, isto é, aplicável a todos os homens, da mesma maneira, nas mesmas circunstâncias, donde se segue que cada um deve reconhecer que esta lei tanto se impõe a si mesmo quanto aos outros homens. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Existe a possibilidade de algum ser humano não fazer o bem? E os espíritos respondem, não. Todos, absolutamente todos, têm condição de fazer o bem, né? E é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós queremos colocar num patamar muito alto fazer o bem, sendo que fazer o bem, nós já dissemos aqui, vamos repetir muitas vezes, é uma palavra amiga, é um sorriso acolhedor, é consolar as lágrimas de alguém que teve que se despedir de um ente querido, é alguém que está em conflito pessoal no seu trabalho. Existem infinitas possibilidades de nós fazermos o bem como dever. O verdadeiro bem é este conceito de dever que nós temos. Resulta do que procede que o primeiro caráter do dever é ser absoluto, isto é, ordenar sem condição e sem ter considerações, mais uma vez ele diz, os desejos e as paixões, os interesses daqueles a quem ordena. É independente da constituição individual de cada um. Vejam, quantas vezes nós já dissemos, desde o momento em que começamos, as nossas paixões, os nossos interesses, né? Ligados ao prazer, ligados aos nossos vícios. Isso significa que é esta parte de nós que nós devemos constantemente analisar dentro de nós. É muito importante sempre nós fazermos aquele exame de consciência ao anoitecer, ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós nos perguntarmos como foi o meu dia hoje, né? E aí sim, nós olharmos para as nossas imperfeições. Todos nós a temos, todos nós. Entretanto, é preciso sempre que nós olhemos para dentro de nós mesmos, examinemos as nossas imperfeições, mas para por aí? Claro que não. E que nós possamos mobilizar os nossos esforços para superar as nossas imperfeições, né? O conhecimento, para que nós estamos estudando tanto, né? O conhecimento só tem sentido quando ele transforma o agir dentro das leis divinas. E as leis divinas se resumem a uma só, que chama-se
a lei do amor, a lei desse amor infinito que Deus tem por todas as suas criaturas, dando a oportunidade de todos nós, através das reencarnações sucessivas, nós podermos reparar as faltas que nós cometemos nas outras encarnações, né? Então, fazer o bem. Por que Kardec, na obra O Céu e o Inferno, enfaticamente, principalmente no capítulo 8, ele vai dizer: fomos criados simples e ignorantes, entretanto, com todos os elementos necessários para que nós possamos construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade futura, dependendo dos nossos esforços, alimentar uma e evitar a outra. Portanto, a responsabilidade é nossa. Nós é que vamos desenvolver as ações necessárias de acordo com a nossa responsabilidade social. Então, nós não é concebível mais nós sermos indiferentes a um irmão que passa fome, que passa frio. E mais do que isso, contando para vocês, uma colega de trabalho, de trabalho espírita, uma vez falou que no inverno ela pertencia a um grupo que fazia refeições para serem distribuídas no inverno. E que durante o verão, como era verão, eles estavam resolvendo o que eles iam distribuir para as pessoas, né? E aí eles voltaram umas 2 ou 3 vezes. Quando eles voltaram, as pessoas que recebiam, uma das pessoas que recebia as alimentações, estava muito contente. E aí uma das pessoas virou para ela e disse: já sei, sentiu falta da nossa comidinha, né? E essa pessoa disse: também, mas o que nós mais sentimos falta é de conversar com vocês. Então vejam, muitas vezes o nosso dever está em conversar, está em trocar ideias, em saber da história de cada um, torná-los visíveis, porque muitas vezes são pessoas que nós passamos na rua tão indiferentes que sequer nós damos até um bom dia. Então ele continua: a moral não depende de nossos gostos e de nossas fantasias, porquanto, se assim fosse, deixaria de haver moral. Gente, é muito bonito isso, né? Ou seja, a moral, ela depende do nosso entendimento da minha responsabilidade com o próximo. Quem diz regra, diz alguma coisa que tem um valor intrínseco e absoluto. Independe dos casos particulares aos quais se aplica. Dizer que o dever é absoluto é, pois, dizer que tem por base a natureza das coisas e não as apreciações individuais de cada um. Olha aí o nosso interesse. Deste primeiro caráter, deduz-se o segundo. Essa lei que nos conduz ao bem e que apenas seria uma lei de liberdade e de amor, se o homem for a todo espírito, esta lei toma a forma em que se impõem as paixões de um constrangimento, de uma ordem, de uma necessidade. Entretanto, esse constrangimento é um embaraço moral e distingue-se do constrangimento físico, porque este é fatal e irresistível, ao passo que o constrangimento imposto a nós pelo dever é suportado por essa razão, sem violentar a liberdade, ou seja, nós fazemos o dever moral porque é com imensa alegria íntima que nós fazemos. Então, nós não nos sentimos constrangidos. Este gênero de necessidade, que só se impõe à razão, sem constranger a vontade, é a obrigação moral. Então, é isso, a obrigação moral não nos constrange, ela nos deixa feliz, ela nos deixa com um sentimento de alegria íntima. Dizer que o bem é obrigatório é, pois, dizer que nos consideramos como obrigados a cumpri-lo, sem que sejamos a isso forçados. Portanto, o dever
não é forçado, não é obrigação, no sentido que nós podemos fazer, às vezes, contrariados. Não. Este dever nós fazemos com todo amor e toda alegria no coração. Pelo contrário, desde que o cumpríssemos por força, cessaria de ser o bem. Deve, portanto, ser exercido livremente, e o dever pode ser definido uma necessidade consentida, ou seja, exercido livremente, com amor, com alegria, com entusiasmo, com boa vontade, sempre. A lei do dever não é somente obrigatória por si mesma, ela é ainda porque deriva de Deus, que quis, em sua justiça e em sua bondade, que fôssemos a ela submetidos. Sendo Deus, Ele próprio, o ser absolutamente perfeito, e tendo-nos criado à sua imagem, quis por isso mesmo que fizéssemos nossos esforços para imitá-lo o máximo possível, e dando-nos o ser, impôs-nos a obrigação de ser virtuosos. É, portanto, a Deus mesmo que nós obedecemos ao obedecermos à lei do honesto e do dever. E já finalizando o nosso bate-papo de hoje, nós vamos trazendo um pensamento do nosso querido Sócrates, que está na Revista Espírita, março de 1861. A ingratidão. É preciso sempre ajudar os fracos e os que desejam fazer o bem, embora sabendo antecipadamente que não seremos recompensados por aqueles a quem o fazemos, porque aquele que se recusa a vos ser grato pela assistência que lhe destes, nem sempre é tão ingrato quanto imaginais. Muitas vezes age segundo o ponto de vista determinado por Deus, embora os seus pontos de vista não sejam e muitas vezes não possam ser apreciados por vós. Nem reconhecimento nós não devemos esperar. Ah, mas aquela pessoa nem muito obrigado falou, não importa. Nós não estamos para fazer o bem, o dever, para querer recompensa, nem agradecimento, nem reconhecimento. Que vos baste saber que é necessário fazer o bem por dever e por amor a Deus, pois disse Jesus, aquele que não faz o bem senão por interesse, já recebeu a sua recompensa. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos levará mais em conta do que se já tivesseis sido recompensado pela gratidão do vosso favorecido. Sócrates está na Revista Espírita e Allan Kardec assina esse artigo. Então vejam, nós não precisamos de reconhecimento, nós não precisamos de gratidão, nós estamos simplesmente exercendo essa centelha divina que habita em nós. E finalizando, a nossa gratidão a todos vocês, desejando muita paz, agradecendo o convite mais uma vez e que nós esperamos que tenha ficado esse nosso recadinho que foi elaborado com muito amor, com muito carinho a todos vocês do Centro Espírita Zilda Gama, em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Gratidão do meu mais íntimo coração. Um grande abraço a todos vocês e um beijo no coração. Muito obrigada, minha querida Marisa. Essa sua delicadeza em nos trazer essa necessidade, conforme você colocou ali. É necessário para que possamos construir o nosso futuro com mais perseverança nesse trabalho de fazer o bem. Você trouxe com muita leveza para que a gente possa refletir durante todos os dias, que a gente possa pensar um pouquinho mais no que nós podemos fazer, como você disse, bastando a nossa boa vontade. Então, a gratidão é toda nossa, minha querida. Estamos muito felizes mesmo. E nossos irmãos que nos acompanham também estão se sentindo tão felizes quanto eu estou aqui, em nome deles, te agradecendo.
tá bom? Muito obrigada, querida. Eu é que agradeço, Delfa. Um abraço, um beijo para você, para o Rolim, para todos. E sempre que possível, contem conosco, porque nós estaremos aqui com muita alegria no coração. Muito obrigada, amor. Então, vamos convidando a todos os que estão conosco para que elevemos nosso pensamento. Depois que nós recebemos tantas bênçãos, né, nesse estudo da noite, nós podemos enviar vibrações de muito amor, de muito carinho para toda a humanidade, para que muitos possam ouvir esses ensinamentos, porque é a garantia para que cresçamos espiritualmente a cada dia. Então, Senhor, pedimos mais uma vez a sua bênção, a sua proteção, que nunca nos faltou e não nos faltará. Estamos, assim, pedindo por todos aqueles que estão ainda em sofrimento, que ainda não despertaram para essa realidade, que eles também, como nós, já alcançamos esse conhecimento. E a nossa vontade, Senhor, é que coloquemos em prática. É preciso que pratiquemos com todo o amor do nosso coração. E assim, pedimos mais uma vez que nos abençoe, Senhor, com uma boa noite de paz e que possamos estar sempre pensando em fazer o bem e fazendo esse bem. E que assim seja, graças a Deus. Marisa, mais uma vez, muito obrigada, tá, minha querida? Eu é que agradeço. Um grande beijo para você e para todos. Muito obrigada, amor. Tchau. Tchau. Audio Jungle.